Eu tinha na hora da prece para citar. É o item 188 da segunda parte do capítulo 16, o nosso tema de hoje aqui. Pedindo para participar. Bem-vinda, Maristela. Estamos nos localizando aqui no item 188, capítulo 16, segunda parte. Variedades comuns a todos os gêneros de médium. Tinha que mandar. É bom. Então, item 188, então. Então, lá. Teloni, pode começar a leitura para nós? Sim. Variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade. Médios sensitivos. Pessoas suscetíveis de sentirem a presença dos espíritos por uma impressão geral ou local, vaga ou material. A maioria distingue os espíritos bons ou maus pela natureza da impressão. Número 164, em parênteses. Os médiuns delicados e muito sensíveis devem se abster de comunicações com os espíritos violentos ou cuja impressão seja penosa, por causa da fadiga que disso resulta. Médiuns naturais ou inconscientes, aqueles que produzem os fenômenos espontaneamente, sem nenhuma participação da sua vontade e, o mais frequentemente, com o seu desconhecimento. Número 161, ele se refere aqui. Médiuns facultativos ou voluntários, aqueles que têm o poder de provocar os fenômenos por um ato de sua vontade. Referente também ao número 160. Qualquer que seja essa vontade, nada podem seus espíritos se recusam, o que prova a intervenção de uma potência estranha. Médios tiptólogos, aqueles que por cuja influência se produzem os ruídos e as pancadas, variedade muito comum com vontade ou sem ela. Médiuns motores, aqueles que produzem o movimento dos corpos inertes, muito comuns. Número 61 também fala sobre isso. Médiuns de translação e de suspensões, os que produzem a translação aérea e a suspensão dos corpos inertes no espaço sem ponto de apoio. Há os que podem elevar-se a si mesmos, mais ou menos raros, segundo o desenvolvimento do fenômeno, mais raros no último caso. Número 75 e seguintes, número 80. Médiuns de efeitos musicais. Provocam o funcionamento de certos instrumentos sem contato, muito raros. Também fala no número 74, questão 24. Médiuns de aparições, os que podem provocar aparições fluídicas ou tangíveis, visíveis para os assistentes, muito excepcionais. Também fala no número 100, questão 27 e número 104. Médios de transportes, aqueles que podem servir de auxiliares aos espíritos para o transporte de objetos materiais. Variedade de médiuns motores e de translações. Excepcionais, número 96 fala sobre isso. Médiuns noturnos, os que não obtêm certos efeitos físicos, senão na obscuridade. Eis a resposta de um espírito à questão de saber se podem ser considerados esses médiuns como formando uma variedade. Pode-se certamente fazer do tipo uma especialidade, mas esse fenômeno se prende mais às condições ambientes do que à natureza do médium ou dos espíritos. Deve acrescentar que alguns escapam à essa influência do meio
e que a maioria dos médiuns noturnos poderia alcançar, pelo exercício e atuar tão bem no claro como na obscuridade. Essa variedade de médiuns é pouco numerosa, e é preciso dizê-lo, graças a essa condição que deixa toda a liberdade ao emprego de truques, da ventriloquia e dos tubos acústicos. Os charlatães, com muita frequência, têm abusado da credulidade em se fazendo passar por médiuns, a fim de recolher dinheiro. Mas que importa? Os prestidigitadores de salão, como os prestidigitadores de praça pública, serão cruelmente desmascarados, e os espíritos lhes provarão que não é bom se imiscuir em suas obras. Sim, eu o repito, certos charlatões serão castigados de um modo bastante rude, para que se desgostem do ofício de falsos médiuns. De resto, tudo isto só terá um momento. Erasto. Aí segue. Continua, seu Marino. Vamos terminar agora aqui, pode continuar. Tá. Médiuns, o Erasto, até ali é Erasto, agora eu acho que é um comentário de Erasto, né? Médiuns pneumatógrafos, os que obtêm a escrita direta. Fenômeno muito raro e, sobretudo, muito fácil de ser imitado pelo charlatanismo. Também fala no número 177. Tem uma nota. Os espíritos insistiram, contra a nossa opinião, em colocar a escrita direta entre os fenômenos de ordem física. Pela razão, disseram de que os efeitos inteligentes são aqueles pelos quais os espíritos se servem dos materiais cerebrais do médium, o que não ocorre no caso da escrita direta. A ação do médium é aqui toda material, enquanto que o médium escrevente, mesmo completamente mecânico, o cérebro desempenha sempre um papel ativo. Médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar pela imposição das mãos ou pela prece. Esta faculdade não é essencialmente mediúnica, pertence a todo crente verdadeiro, quer seja médium ou não. Frequentemente, ela não é senão uma exaltação do poder magnético, fortificado em caso de necessidade pelo concurso dos bons espíritos. Número 175. Médiuns excitadores. Pessoas que têm o poder de desenvolver nos outros, pela sua influência, a faculdade de escrever. Aí é antes um efeito magnético do que um fato de mediunidade propriamente dita, porque nada prova a intervenção de um espírito. Em todo caso, pertence à ordem dos efeitos físicos. Ver o capítulo de formação de médiuns, da formação de médiuns. Bom, então aqui nós temos variedades comuns a todos os gêneros de mediunidade, o item 188, e depois o 189 na sequência, as variedades especiais para os efeitos físicos. Alguém tem alguma observação, algum ponto importante que queira destacar, ou alguma pergunta? É bastante... desculpa, eu tinha fechado o microfone. É bastante complexo, bastante informação, né? Para a gente esmiuçar, assim. E ele repetiu algumas coisas que já foi falado anteriormente. É bem muitas informações aqui. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, que ele classifica o quão comum é aquele médium naquela época, né? E hoje a gente vê que essa relação mudou, né? Aqui ele fala dos efeitos motores, aqueles que promovem movimentos dos corpos, que para a época de Kardec era muito comum, que era o que acontecia, que era geralmente ele presenciava, né, nos experimentos que ele fazia para fazer as perguntas, eram aqueles médios que faziam a movimentação das mesas e tudo. E hoje já não é mais tão comum, né? Então essa relação de o quão comum é essas categorias, elas têm que ser repensadas, assim.
para a realidade atual, né? É conforme a época e o objetivo de cada época, né? Uhum. Então, o que naquela época foi muito importante para chamar a atenção, para chamar o estudo, hoje não é. Hoje chama atenção e o nosso estudo hoje é diferente. Então, nós já temos todo esse trabalho deles que nos serve de amparo para o nosso estudo, que não precisa estar fazendo essas experiências. Então, a nossa experiência já está mais avançada hoje. Vai acompanhando a evolução, né? Aqui eu conto as variedades comum a todos os gêneros de mediunidade. Então, nós temos assim, os médios sensíveis ali, delicados ou sensíveis, médios naturais ou inconscientes, facultativos ou voluntários. Então, esse aí normalmente se encaixa mais ou menos a todos os tipos de mediunidade, variando de grau. Então, o que me chamou a atenção é que os médiuns delicados e muito sensitivos devem evitar as comunicações violentas, né? Que gera muita pressão para eles, né? É. Porque é penosa por causa da fadiga que resulta no médium, né? Deve levar uns quantos dias se recuperar. Dependendo do médium, nem. Afeta. E a espiritualidade, ela programa, né, para cada médium um tipo de espírito para se comunicar. Então, nem todos os médiums, eles dão, assim, o mesmo tipo de comunicação. Uns dão um tipo de comunicação mais violenta, outros não, outros é mais de sofredores. Tudo depende de cada médium, como diz aí. Tem casos que o médico sofre até atenção, né? Atenção, como ouvi falar. Porque não tem uma história que o Chico uma vez foi acreditar na comunicação. Tem uma senhora de Santa Maria, ela é cega e ela é médium. E ela, uma vez, ela recebeu uma comunicação e ela, por ela ser cega, né, ela se sentiu, acho que do lado, ela caiu, se machucou bastante. E essa pessoa conhece. Daí eu não sei o que seria. De repente, quem sabe, né? Algum espírito inferior, mesmo essa pessoa acredite essa pessoa para criticar, né? Às vezes por causa de algum problema da vida passada, né? De outras encarnações, e aí vem se cobrar. De repente pode acontecer, eu acho. eu não entendi bem como é que teria ocorrido ela. Assim, ela é cega, ela é uma Tá. médium, e ela sente, assim, tanto que se a gente chegar perto dela, ela sentir alguma coisa e fala. Uhum. E ela ajuda, ela recebe comunicação e ela trabalha. E aí, numa dessas situações, ela foi empurrada, assim, ela se sentiu empurrada, né? Ela foi, sabe, talvez pelo espírito que estava se comunicando, né? E ela se machucou. Por ela ser cega, ela não conseguiu se segurar, ela se machucou. Eu acho que pode acontecer. Se eles têm capacidade para efeitos físicos, então, por isso que daí, de repente, a situação no momento dela, o médico vai ser empurrado, é raro, isso aí é muito, daí depende tudo do ambiente, da condição da pessoa, tudo uma série de coisas, né, de fatores para levar isso, que é uma coisa muito difícil. Eu acho que o médium ele é bem equilibrado. Eu acho que ele procura evitar, eu acho, né? Agora, o médium é equilibrado. Uma pessoa pode ser equilibrada uma vida inteira e ter uns minutos de desequilíbrio. Qualquer pessoa. Um médium é uma pessoa, não tem essa... Então, é uma coisa assim que a gente tem que ter o cuidado de dizer, o médium é desequilibrado. Não. De repente, pegou um dia que a pessoa estava e houve uma certa sintonia que permitiu aquilo ali, naquele momento, mas às vezes não é um demérito da pessoa, é um momento que houve uma... Eu nunca tinha visto falar assim. Outro ponto que outro ponto que chamou bastante atenção é o final do último parágrafo ali da 188, que ele fala
E aqueles médios que são voluntários, né? Eles conseguem, de alguma forma, tentar provocar o efeito mediúnico. Mas aí ele adverte que, ainda assim, os espíritos têm que estar de acordo, eles podem muito bem se recusar. Então, não é a vontade do médium, nunca é a vontade do médium, né? Sempre tem que ter a participação e a utilidade e o interesse, né, dos espíritos, que eles podem se recusar. Por isso que não se deve, em nenhum momento, que já era recomendações da época, de ficar sempre tentando evocar os espíritos. Eles não têm a obrigação de estar lá, né? Então tem todo um planejamento para a reunião mediúnica acontecer. Se todo um resgate, às vezes os obreiros do plano espiritual estão resgatando espíritos inferiores e a gente está tentando, em vez de ajudar esse necessito agora, tentando, às vezes, por eles próprios, às vezes, né, achando que está fazendo bem, desviando o trabalho, né, o assunto do trabalho, o interesse do trabalho, por uma questão muitas vezes particular, que não é o caso, né. Por isso que essa questão de evocar, seja por qual motivo, não é recomendado, não tem proveito, né. Eles têm que vir espontâneo, né? É aquela comparação do Chico, do telefone. O telefone toca de lá para cá. Só que, no caso, tem que deixar o telefone ligado, deixar com a bateria carregada, tem que não deixar no silencioso, no modo avião, não sei o quê. Então, tem que estar disponível. E deixar que a ligação ocorra de lá para cá. Então, eu destacaria também a questão dos médiuns curadores aqui, porque ele nos coloca a questão da imposição das mãos ou pela prece. É uma prática muito, para nós, que ocorre com frequência, daí que a gente tem na casa espírita, no trabalho, normalmente tem esse trabalho, precisa uma compreensão nossa sobre esse assunto aqui, que eu acho que uma das questões muito importantes do que foi lido aqui é essa dos médiuns curadores. Isso aí pega parte dos benzedores antigos, que falam que o benzer, ele é, na verdade, um médium curador, né? E agora, hoje em dia, tem poucas pessoas que são... Eu vou ler bem de novo aqui, justamente por isso. Essa faculdade não é essencialmente mediúnica, não é essencialmente, tá? Pertence a todo crente verdadeiro, quer seja médium ou não. Frequentemente, ela não é senão uma exaltação do poder magnético fortificado, em caso de necessidade, pelo concurso dos bons espíritos. Então, primeiro, precisa de mediunidade para transmitir um passe? Não precisa. Para você também não. Só que quem está recebendo tem que ter fé, né? Tem que estar os dois lados, porque os dois lados tem conexão entre os dois. Não é essencialmente mediúnico, pertence a todo crente verdadeiro. Aqui tem uma questão importante. A todos podem dar passe? E daí o crente é verdadeiro. Não, eu é falso. Então, no caso, por isso que é importante a gente ter a consciência, o conhecimento e sentir. Porque ali essa exaltação que vai muito do sentimento também. Então, tu sentir agora aquilo que tu está transmitindo, o que tu quer transmitir. E como foi dito aqui também, há um transmissor e, ao mesmo tempo, há um receptor. Então, há que ter essa abertura também para receber ajuda. Então, o concurso, vai ter o concurso dos espíritos? For necessário. Não for necessário, por que eles vão estar intervindo numa coisa desnecessária? Às vezes é algo que só aquela transmissão magnética ali já é suficiente. Por que eles vão estar transmitindo o que mais? Para quê? Agora, na hora que faltar e que houver todo um merecimento, enfim, houver
uma disposição especial, eles vão transmitir. Então, não, e daí por isso nem precisar essa preocupação de estar se ligando, de pedir, de tratando como se fosse uma coisa só mediúnica. Quem for transmitir um passe ali, de pensar, não, eu sou um médium passista. E daí achar que você colocar que os espíritos têm que fazer tudo que ele está sendo só um intermediário. Então, a gente tem que ter a preocupação de ele ser o espírito que está gerando aquela energia ali e sabendo que, se for necessário, ele vai ser um médium, sim. Ele vai ser um intermediário, mas só no caso de necessidade. Esse curador que podia ser tão charlatão, está enganando a pessoa. E nessa parte, você está recebendo fé e está passando, Às vezes eu preciso usar o meio, se tu não tem, tu vai ter que ir tu mesmo. Então, às vezes não tem o bem bom, a pessoa está ali estabelecendo, tá, e tudo em um, quando está, às vezes até pode acontecer muito. Era uma coisa que mais uma coisa que eu desconheci. Eu achei sempre que o passe tinha intervenção dos espíritos dentro da minha ignorância. Uma casa espírita sempre foi. Então, mais uma coisa que eu estou aprendendo. Tá. Porque nós temos o reiki, né, que se aplica. Né? Uhum. E ali não tem a energia da pessoa com a energia da outra pessoa. E o passe eu sempre achei que tivesse essa diferença. Mas o passe tem o Daí tem interferência. Tem o espírito que fica aqui junto contigo para passar energia. Eu sou ali, Que o passista, ele Não. Ele está transmitindo. Só que eu não entendi, mas eu entendo pelo que o Marino leu, eu entendi que não está necessariamente. Quantos livros que eu vi que o espírito atual. O pessoal que está no virtual aí, estão quietinhos hoje, o pessoal mesmo aqui já só comentou que... Tá, mas digamos assim, ó, se o passista ele não está assim, em condições de dar um passe porque ele não está bem, a espiritualidade transmite o passe igual. Aquela pessoa que está ali para receber, recebe? Eu acho que assim. O pessoal do online aí, vão lá. Alguém tem alguma observação? A gente dá o passe, a gente é só o instrumento. Quem transmite as energias, o efeito magnético, é a espiritualidade benfeitora, que está ali nos ajudando, nos auxiliando na hora do passe. A gente só é um instrumento, se colocando à disposição dos espíritos benfeitores. Pelo que eu sempre estudei, é claro que se o médium tiver aquela vontade de dar um passe, estar bem fisicamente, mentalmente, é maravilhoso, que aí tem ajuda também da espiritualidade. O Wilson levantou a mão ali, por favor. Bem, eu estava anotando aqui os pontos importantes, todos são importantes. Nós vamos esmiuçar cada um, porque isso aqui, como a gente já está sabendo, é um manual de como nos conduzir nessa experiência, que é a parte científica da doutrina espírita, a mediunidade. E daí, nesse tópico todo, ele enumera qualidades, espécies comuns a todos os gêneros de mediunidade. Ou seja, tudo isso que é esmiuçado nessa questão 188, ou nesse item 188, é comum a quase todos os médiuns. Não que necessariamente todo tipo de médium tenha que ter todos, mas pode tê-los, ou pelo menos alguns. E aí começa aqui, médiuns sensitivos. Quase todo mundo é sensitivo, no sentido de sentir uma energia que identifica a presença de um determinado espírito. E o texto diz que a pessoa consegue identificar se a presença é boa ou má, e até a identidade do espírito. Assim como um cego, que mesmo sem enxergar, quando se aproxima de alguém, pode dizer, você é fulano ou não é, pela sensibilidade que a pessoa desenvolve. Então, isso aqui é bastante comum. Tem pessoas que sentiu um arrepio, mas e qual é a sensação? A sensação é boa ou é ruim? Se a sensação é ruim, é sinal de que pode ser a energia de um espírito não muito bem equilibrado e até um espírito malfazejo que queira perturbar.
ou algum doente pedindo socorro. Aí é preciso descobrir nesses casos, e se isso for persistente, e a pessoa não puder se ver livre dessas sensações, quando ruins, claro, deve procurar um socorro espiritual numa casa espírita. Fazer o evangelho no lar. Eu sempre recomendo a importância do evangelho no lar. Fazer suas reflexões, suas leituras, sua higiene mental. E, se for necessário, até ser colocado o seu nome em sessões de desobsessão, para ver o que aquele espírito quer, quando ele está causando prejuízo à pessoa. Mas, como eu disse, isso é muito comum. Às vezes é passageiro. Conforme o nosso estado vibracional, nós podemos atrair certas entidades que vibram na mesma faixa em que nós nos encontramos naquele momento. Se nós mudarmos para melhor, vamos atrair entidades mais equilibradas. Não que elas se afastem, mas é que elas não conseguem se fazer sentidas quando nós mudamos o padrão vibracional para um estado mais deletério. Médiuns delicados. Aqui diz que médiuns delicados devem se abster das comunicações com espíritos violentos. O que está dizendo aqui? O que está dizendo? Tem pessoas que são muito sensíveis e aí entram num grupo mediúnico e não se prepararam para estas questões e dão abertura a espíritos violentos, aqui diz. Não é sofredores. Aqueles que são extremamente agressivos, e o choque vibracional deixa essa pessoa mal ao final da manifestação. E aí, de uma pessoa que presta socorro, ela tem que ser socorrida, isso é bastante comum. Quer dizer, então, que não vamos dar assistência a esses espíritos? Não estamos dizendo isso. Só que as pessoas têm que estar conscientes. Se cada vez que ela der passagem ao espírito deste padrão vibracional, ela ficar mal, ela pode ser prejudicada em sua saúde. Mesmo, às vezes, com o socorro do passe, ao final, ela pode sofrer as consequências. Então, ela tem que saber, ela tem que se conhecer, primeiro. Porque Kardec diz que colocar uma pessoa num grupo mediúnico, sem o conhecimento, é como botar uma criança num laboratório. Ele diz isso, nesse livro que nós estamos estudando. E diz que fatalmente vai dar acidente. Então, nós temos que conhecer isso para começar, quando quisermos, ou adentrarmos a um grupo mediúnico, a transitar com maior conhecimento. Depois, outra aqui. Qualquer que seja a vontade, eles nada podem se os espíritos se recusam. Então, um médium que se arvorar de poder dar comunicação, a hora que bem entender, ou ele é charlatão, ou ele está fascinado por uma ideia que não é verdadeira. Porque os espíritos se manifestam se quiserem, principalmente os espíritos superiores. Eles só dão comunicação quando veem que aquilo é útil, que vai ser aproveitável. Já os obsessores, os debochados, esses se divertem, às vezes, a custo do médium. Ele, por exemplo, diz assim, eu posso obter uma comunicação de Bezerra de Menezes a hora que eu quiser. Quem garante que é Bezerra de Menezes falando? Aí cabe a quem dirige os trabalhos mediúnicos avaliar a espécie de comunicação, se é condizente com o espírito que diz ser. E isso é bastante comum quando nós vemos manifestações de pessoas de espíritos que dizem ser parentes de alguém presente. Qual é a comunicação? Tem alguma coisa diferente ou a fala é comum do conhecimento de todos? Ele fala algo em particular que só os parentes próximos conhecem para se identificar? Ou ele diz mesmices? Então, são essas questões que nós devemos avaliar. Mas então quer dizer que se um espírito se manifestar e não for possível identificar, vamos tratá-lo com um vigor excessivo? Não. A pessoa que é dada a palavra para falar, aproveita a oportunidade de dar uma explanação que possa ser aproveitada por todos os espíritos presentes, mesmo que aquele que se manifeste seja um embusteiro, de alguma forma vai servir para ele. Nós não podemos nos apaixonar por manifestações que a gente não consiga provar que de fato é aquela pessoa. Diferente, não querendo endeusar Chico Xavier,
das suas comunicações, que eram psicografadas, e tinham informações ali que, às vezes, só a família sabia. E naquele tempo não tinha rede social. Hoje poderiam dizer, não, as informações são captadas das redes sociais. Ele atendia centenas, as filas eram de milhares de pessoas, ele não podia atender todos os dias de sessões. E se estendia por várias horas. A sessão mediúnica dele não era de 1 hora ou 2. Adentrava à noite e ia até a madrugada. E as suas comunicações eram comprovadas pelos parentes por informações que só eles conheciam, e às vezes nem eles não conheciam. O espírito falava de um parente que às vezes a família tinha esquecido ou que não tinha informação, e iam pesquisar e descobriam que era verdade. Então aí era testado. Agora, quando é uma comunicação verbalizada, a gente tem que tomar cuidado nessas questões. Depois ele fala aqui nos médiuns noturnos. Há pessoas que só dão comunicação à noite e outras só na obscuridade. No máximo uma luzinha vermelha ou tênue, porque dizem que são abaladas pela luz. E de fato são. São pessoas muito sensíveis. E aqui diz, certamente se pode se fazer disso de uma especialidade, mas esse fenômeno é devido mais às condições ambientes do que à natureza do médium ou dos espíritos. Devo acrescentar que alguns escapam a essa influência do meio e que os médiuns noturnos, em sua maioria, poderiam chegar pelo exercício a operar tão bem no claro quanto na obscuridade. Há pessoas que dizem que não conseguem trabalhar na luz, mas é falta de exercício. Imagine agora se Jesus fosse fazer a sua obra só no escuro. Iam dizer que tudo é charlatanismo. E aqui ainda tem um alerta da questão do charlatanismo. Porque quem só atua no escuro dá margem a dizer que é um embusteiro. E muitos são de verdade. Aqueles que, por exemplo, fazem uma sessão para se projetar ou para ganhar dinheiro, se servem de mecanismos enganadores. E aqui está escrito no texto, né? Aí tem uma nota, os espíritos insistiram, aqui nos médiuns pneumatógrafos, né? Pneumatógrafo é aqueles que conseguem escrita direta no papel, sem uso de lápis ou caneta. Se põe um papel dobrado e aí aparece a escrita. E aí, daí tem uma nota aqui, os espíritos insistiram contra a nossa opinião, porque Kardec queria colocar esse fenômeno nos efeitos inteligentes. E os espíritos disseram que não. Os fenômenos de efeitos inteligentes são aqueles que se utiliza o elemento do cérebro do médium. Ou seja, ele é o intermediário, como a palavra diz. Ele recebe a informação, mesmo aquele que é escrita mecânica, aquele manancial que está no seu cérebro é utilizado para fazer o conteúdo. E já na pneumatografia, não. É um efeito físico, puramente. O espírito faz utilizando o ectoplasma do médium, mas não o que está no seu cérebro. Aí o médico curador, o Marino já falou, e os médiuns excitadores? Aqueles que colocam a mão sobre a mão daquele que busca exercer a psicografia e provocam um estímulo e a pessoa começa a psicografar. E aqui diz que isso não necessariamente se trata de uma faculdade mediúnica, mas de um efeito magnético. E antes aqui que eu pulei, aqueles médiuns de efeito físico, eu estava olhando na internet, que às vezes a pessoa diz, onde é que tem material correspondente? E nós temos aqui no Brasil, vamos compartilhar, para que nós tenhamos um conhecimento, o Mirabelli. Ele não vou conseguir colocar todo o texto aqui, porque a revista Planeta reserva um espaço para ela, né? E diz assim, ó, espiritualidade, conheça Mirabelli, o supermédium de efeitos físicos brasileiro. E diz aqui, entre os fenômenos que produzia estavam a levitação, o movimento de objetos e o uso de idiomas que o médium desconhecia. E aí nós vemos que esse médium tinha várias faculdades. Vocês estão vendo aí?
Sim. 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 Certo. Que também não aparecia, agora está aparecendo. E aqui está uma foto da época desse médium. Como eu disse, para eu mostrar, eu vou ter que diminuir a imagem aqui, daí eu consigo mostrar. Eu aumentei por causa do texto, né? Aqui na sessão mediúnica. Eu não sei dizer qual deles que é o médium, porque parece que esse da esquerda, mas a gente deduz que seja o do meio. Mas eu vou compartilhar com vocês depois o material. Vamos ver o que segue na matéria aqui. Mirabelle nasceu em Botucatu, São Paulo, em 2 de janeiro de 1889 e morreu em 30 de abril de 1951, na capital paulista, atropelado por uma lotação na esquina da sua casa. Segundo um de seus biógrafos, o professor Eurico de Góes, ele só frequentou a escola primária durante 3 anos, abandonando os estudos para trabalhar no comércio. Durante algum tempo, foi empregado na loja Calçados Vilaça, mas em virtude da violência dos fenômenos que ocorriam em seu redor, sapatos saltavam das prateleiras ou moviam-se aparentemente por si mesmos, por exemplo, foi obrigado a pedir demissão. Naquela época, Mirabelle tinha visões, sofria de obsessões e delírios, seguidos de fenômenos de efeitos físicos, tais como levitação, transporte e raptos. Tais eventos levaram seus familiares a concluir que ele estava louco e o internaram no Hospital Psiquiátrico de Juqueri, em São Paulo. Lá, 2 famosos psiquiatras, Franco da Rocha e Felipe Axé, submeteram a uma série de testes e ficaram pasmos com os fenômenos que se produziam na sua presença. Em vista disso, concordaram que Mirabelle não era louco e lhe deram alta para deixar o hospital. Aqui é interessante que muitas pessoas que não conhecem os fenômenos espíritas, não conhecem o espiritismo, às vezes são internadas e tratadas como se fosse uma doença da mente, do cérebro, melhor dizendo, com remédios violentos e até terapia de choque na época, e hoje está voltando. Quando, na verdade, o que a pessoa tem é mediunidade, que precisa ser educada. Aqui, depois de sair do manicômio, prosseguindo, Mirabelle começou a trabalhar e também a demonstrar publicamente sua faculdade de produzir fenômenos de efeitos físicos. As autoridades policiais passaram a persegui-lo, pois naquele tempo a prática do espiritismo era proibida. Além disso, Mirabelle produzia fenômenos definidos como fraudulentos por algumas pessoas. Fluidificava água e distribuía medicamentos de graça. Felizmente para Mirabelle, o industrial José de Freitas Tinoco doou uma quantia destinada à compra e instalação de um local apropriado para o estudo de fenômenos mediúnicos, denominado Academia César Lombroso. Seu primeiro presidente, Pereira de Castro, reuniu um bom número de pessoas habilitadas para pesquisar os fenômenos e defender os médiuns dos que procuravam prejudicá-los. Mirabelle, que jamais aprendera a desenhar, conseguia reproduzir quadros famosos sem nunca tê-los visto. Das 300 telas que pintou, cerca de 50 foram levadas para a Holanda. O médium também manifestava a faculdade de xenoglossia e cantava em 3 diferentes vozes, tenor, barítono e baixo. Tocava diversos instrumentos, levitava e provocava movimentos de objetos ao seu redor, quebrando garrafas, imagens, etc., e transportando objetos de dentro da sala para o quintal. Eu vou parar esse compartilhamento por aqui, porque a página está querendo colocar para mim coisas que eu não quero ver, e não interessa para nós aqui. Mas fica essa informação de que nós tivemos no Brasil um grande médium de efeitos físicos, que é esse Mirabelle. Muitas vezes não conhece. As pessoas pedem, cite um exemplo, porque acham que é tudo fantasia. Está aí registrado, documentado. E se as pessoas quiserem pesquisar mesmo, podem procurar os documentos
da época, porque existiam os processos, assim como o Arigó e tantos outros foram perseguidos quando manifestavam sua mediunidade, principalmente quando atuavam na área da cura, porque daí incomodavam os interesses, né? Tanto das pessoas que exercem a profissão de médico de forma remunerada, quanto dos laboratórios que querem vender seus medicamentos. E não vamos nem entrar no mérito dessa questão. E aí as pessoas são perseguidas. E por essa razão, hoje, o movimento espírita está afastado dessa área do exercício do que pode ser chamado de medicina ilegal. Inclusive, não recomenda, e até as casas não têm feito isso, de receitar medicamentos homeopáticos que antigamente tinha casas que tinha até farmácia. Eu me lembro que eu frequentei uma casa em Novo Hamburgo que quando eu comecei a frequentar, tinha farmácia lá, e as pessoas recebiam receitas de medicamentos homeopáticos. Depois, pelas reformas na Constituição e pelas novas leis, aí isso foi abolido para evitar complicações legais. E nós vemos que, na época do Mirabelli, as pessoas eram até presas. O espiritismo era tido como uma coisa negativa para a sociedade. Havia interesses em que essas verdades não fossem reveladas. E esse livro aqui vem nos orientar não sobre essas questões da perseguição, mas de como agir numa sessão mediúnica e de como evitar a fraude. Porque imaginemos nós, se na nossa casa nós recebermos um médium que diz fazer efeitos físicos na penumbra, e a pessoa começar a atrair público. Para começar, as casas não devem fazer sessão mediúnica pública, mas eu sei que existem diversas casas que não são federadas que fazem. E aí começa a atrair gente, e de repente se descobre que é uma fraude. A casa fica desmoralizada, o movimento fica prejudicado. Não que isso vá prejudicar o espiritismo como um todo, mas o movimento sofre um grande prejuízo. O movimento é aquilo que as pessoas fazem do espiritismo num determinado local, num determinado tempo. Nós temos o movimento espírita brasileiro, que é regido, que é orientado, melhor dizendo, pela FEB e pelas federativas estaduais. Basta que nós nos pautemos pelas orientações deles e vamos evitar essas questões. Aqui eu acho que ficou uma questão importante aqui sobre o passe. Ficou, ainda estamos algo a esclarecer. Eu, pela leitura que eu coloquei, reafirmo que a faculdade não é essencialmente mediúnica e ela não é senão uma exaltação do poder magnético fortalecido em caso de necessidade pelo concurso dos bons espíritos. Se precisar, eles vêm. Só se precisar. Na casa espírita, vai passar quantia. Claro que a espiritualidade da casa está ali pronta, mas eles só vão intervir no caso de necessidade. Aqueles que digam, quantos de nós vai ali que nem, para começar, já nem precisaria receber o passe, que está bem, mas daí tem o vício daí lá. Acha que passou na casa espírita, tem que tomar o passe. Tem que se submeter ao passe. E às vezes nem precisa. Aí, mais incrível que o próprio médico precisa. Vai lá, você deu um pouco de energia ali para a turma. O Chico Xavier, né? Ele tomava passe com uma médium que ficava feliz a vida de dar o passe do Chico, né? E quem estava recebendo, na realidade, era ela, então o Chico. Esse é um exemplo, né? Então é assim, Então, isso que é importante a pessoa saber se portar, estar disponível para a espiritualidade maior, está em condições, dar as condições necessárias, mas também está em condições de vontade própria de transmitir. Esse sentimento de saber o que vai fazer, como acontece, por que faz. Então, esse que é importante. E a importância desse nosso estudo é que, digamos, um médium, quando ele chegar lá para transmitir o passe, ele está
com essa capacidade de saber. Muitas vezes é a necessidade da intervenção dos espíritos, porque o médium ainda ele não está capacitado, ele não está exercendo o seu poder total, que ele poderia estar fazendo per si, acaba não fazendo por desconhecimento, por falta de preparo, e acaba exigindo não, sendo necessária a intervenção dos espíritos para o benefício daquele que está ali, por aquilo que não seria preciso, que o próprio médium poderia fazer. Sirlene? Eu penso, Marino, e tenho certeza disso, que é muito importante o médium estar bem para dar esse passe, porque antes do passe, tu sabe que a gente recebe aquela limpeza pela parte espiritual. E de quem recebe também. Porque é bem comum tu estar dando passe numa pessoa e tu sente aquela pessoa que está recebendo aqueles fluidos e aquelas pessoas que estão repelindo, que tu sente que não está recebendo nada. Então, é bem importante também, não só para quem vai dar o passe, tem que estar bem, o médico não está bem, já nem vai dar o passe, vai lá e toma seu passe, então. E aquele que recebe também. Aquele que recebe, ele tem que estar com o pensamento elevado, pedindo aquilo em prece, pedindo aquilo que vai receber. Porque tu sente aqueles fluidos quando é repelido, que a pessoa não está recebendo nada. Então, é bem importante que os dois estejam bem preparados para receber esse passe. Wilson? Esta observação da Sirlene é importantíssima, porque há pessoas que, às vezes, não estão bem nem mentalmente, mas isso é uma questão íntima, não dá para a pessoa saber, a não ser quem está de fora, pela fisionomia, perceba, mas não vai dizer para ela que ela está mal, ela tem que saber se ela está bem ou não. E tem pessoas que estão visivelmente mal fisicamente, por exemplo, uma pessoa gripada, ou uma pessoa que não está em condições de higiene adequada, por exemplo. Aí ela vai ficar próximo à pessoa atendida, que ela já não está bem, porque ela está ali procurando socorro, e vai ficar pior ainda. Porque se uma pessoa estiver espirrando ou tossindo atrás dela, ela vai ficar com medo de ser contaminada por um vírus qualquer, da gripe ou qualquer outro. E se ela sentir um odor desagradável, aí ela vai só focar a sua mente naquela sensação ruim que vai provocar. E isso é totalmente prejudicial. Nesses casos, assim, havendo o merecimento da pessoa que está ali para ser socorrida, os espíritos podem intervir e criar uma espécie de bloqueio energético e socorrer a pessoa. Mas esse trabalho vai ser muito prejudicado. Então, no afã de auxiliar o próximo, primeiro nós temos que nos auxiliar. Por isso, a recomendação de Jesus, ama teu próximo como a ti mesmo. Então, se a pessoa não se ama, em primeiro lugar, como é que ela vai amar o próximo? Ela vai estar criando uma enganação para si própria. Está fazendo a caridade, será? Ou está prejudicando a caridade que poderia ser feita? Tem poucos médiuns, mas vai ajudar ou vai atrapalhar? Então, são várias questões a abordar. É importantíssimo que a pessoa tenha consciência disso, estar bem, para poder auxiliar o outro. Eu sempre lembro, e isso é importante, as recomendações que fazem nos aviões. Se houver despressurização, vai cair uma máscara. Coloque no seu rosto. E depois vai auxiliar quem está próximo necessitando, por exemplo, crianças ou alguém em condições menos favoráveis de socorrer. Porque as pessoas, às vezes, têm a tendência, a mãe, por exemplo, ou os pais, socorrer os filhos, botar a máscara no filho, mas nesse meio tempo ela pode perder a consciência por falta de oxigênio. Isso serve para tudo. Nós temos que primeiro cuidar da nossa saúde, estando bem, cuidar do próximo. Ah, mas se eu estou com uma dor, então eu não vou socorrer? Eu não estou dizendo isso. Porque dores, a partir de uma certa idade, são poucos que não têm. Até tem uma brincadeira, né? Se a pessoa, depois dos 40, acordar, eu já vou mais longe, depois dos 50, acordar sem dor, pode desconfiar que pode estar desencarnado, né? Porque uma dorzinha ou outra a pessoa sente.
Se levantar e saiu da cama, não sentiu dor, volta a ver se o corpo não ficou deitado. É que tu achou dessa, Silene? Tu que anda pastores. A minha filha narrou uma história bem interessante esses dias. Ela foi a uma casa espírita em Porto Alegre e lá é assim, tem uma pessoa, é feito em cabines separadas, aí tem uma pessoa que recebe e que fala, e 2 médiuns sentados, que sentem e transmitem o que a pessoa sente ou o espírito que está junto sente. E aí começa aquela troca de informação, a pessoa, às vezes, quando for a primeira vez, ela acha estranho bastante aquilo, né? E aí a pessoa que falava, que orientava, dizia assim, vocês que estão desencarnados, ela levou um susto, achou que tinha desencarnado. Entrou em pânico, será que eu desencarnei vindo para cá e não senti? Lembra que era, calma, estamos falando com os espíritos. Então, essa questão, a pessoa às vezes pensa que está encarnada e não está, mas isso é só uma brincadeira a respeito das nossas sensações físicas a partir de uma certa idade. Isso não nos impede de trabalhar. O que a Silene falou aqui é a questão da saúde geral, em que a pessoa já esteja com dificuldade de dar o seu melhor. Dor não impede. Chico Xavier teve dor a vida inteira, inclusive ele tinha fortes dores quando deu aquela entrevista no Pinga Fogo. Foi mais de 2 horas de programa e não demonstrou. Nós temos essa capacidade, quando focar a mente num objeto de interesse maior, de desviar o foco da dor. E isso até se tem técnicas orientais para isso, que a pessoa desfocando a mente, ela para de sentir tanto os efeitos da dor. Isso até é benéfico. Mas eu estou dizendo assim, nesses casos que eu mencionei, né? Que é bom evitar. Tá, já deu o nosso horário aqui, ó. Eu só quero colocar uma coisa aqui, ó, que a gente se ateve na imposição das mãos, mas ele termina com dizer, ó, médios curadores, os que têm o poder de curar ou aliviar pela imposição das mãos ou pela prece. Então, o mesmo que você faz pela imposição das mãos, também ele pode fazer pela prece. Então, só para complementar aqui, que isso não é a distância, não é porque está ali que está a mão em si, porque ele emana a distância pela prece, então também pode-se fazer isso e é muito importante também. Só comentar uma coisinha antes de nós terminarmos. Seria assim uma compreensão minha, porque eu entendo também a dificuldade das mulheres, porque eu também fico com essas dúvidas assim, né? Mas eu procuro sempre ir, que eu acho que é uma maneira muito simples, às vezes, de a gente conseguir ver as coisas, que é também pelas palavras. Se a gente pensar assim, tem uma origem, qual que é a base de tudo? A consciência suprema. Nós partimos de uma consciência divina, uma consciência suprema. E é essa consciência que nós precisamos entrar em contato. Médium, o próprio nome já diz, é um meio. O passe, o nome já diz, é dar passagem. Então, médium é um meio para dar passagem. Do quê? Dessa energia que vem da consciência suprema. Eu acho que isso serve para passista, serve para o reiki. O médium tem que ter essa condição, e é o psiquismo, né? O próprio Tolgão fala que a mediunidade é uma capacidade psíquica. Então, se a gente não está com a mente limpa, tranquila, para dar essa passagem, para ser um meio adequado, a gente tem que ter essa consciência de que a gente não está preparado para fazer aquilo. Mas eu também acredito, assim, que tem essa bondade, né, que o livro fala, que quando a gente tem o desejo, isso é uma pulsão, é uma energia também, que vai se manifestar. Então, o desejo de ser curado, tu já dá uma luzinha. E o desejo de auxiliar o outro, tu também acende uma luzinha. Então, independente se às vezes um ou outro não está bem para isso, a cura pode acontecer, porque tem esse desejo forte, porque tem uma consciência maior que comanda. Se a gente confia nisso, eu acredito que quem dá o passo auxilia e quem recebe também. Porque é uma troca dessa energia maior que tudo. E essa energia vem do quê? Do amor. O amor sempre fez. Tem que permitir também, né? Não, só o que eu acho que não estava claro, porque é assim, ó, que a questão pessoal. E ali, como dissemos aqui, a intervenção dos espíritos é complementar, quando há necessidade. Muitos casos, digamos, passar uma quantidade ali, muitos não vai ter a intervenção de espírito, a não ser o do próprio passista, o espírito, a alma do passista. É suficiente.
naqueles que houver necessidade, e daí ele vai ser um intermediário dos espíritos. Porque os espíritos, Bom, eles têm muito o que fazer. Então, nosso horário é muito Sorteio. importante, pode fazer. Vanessa, nós vamos só fazer a prece aqui, porque para encerrar, e depois nós vamos fazer o sorteio desse livro que a Vanessa nos doou para sorteio aqui entre nós, entre os que estão online também. Então, vamos fazer a prece para depois fazer o sorteio. Então, vamos pedir para Silvia a prece de encerramento do nosso encontro de hoje. Agradecemos a Deus, a Jesus, aos mentores da nossa casa, que nos dê paz, saúde, muita força de vontade para continuarmos com o nosso estudo e que tenhamos um excelente dia. Que assim seja. Vanessa, escreve aí no papelzinho aí, fica com ele de jeito um número. Nós estamos em 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Até 16. De 1 a 16, escreve um número aí para te mostrar no final. Tá, peraí que eu vou botar Não, no telefone porque não tem papel. Ai, ai. não, essa aqui vai 5 mais. Mas daí, quando chegar, vai dar igual. Tá. Marino, Oi. enquanto ela escreve, eu percebi que tinha o seu Flores Gonçalves, não está mais online? Quem? Flores Gonçalves, eu vi ali no começo. Então, ele está junto ali com o seu Júlio e a dona. Ah, tá lá, não estava vendo. Não, é só o seguinte, seu Gonçalves. Não sei se ele foi informado que nós gravamos e publicamos na internet. Eu queria ver se o senhor autoriza o uso da sua imagem. O microfone está fechado. A Sandra, Eu não ouvi. O senhor fechado o autoriza microfone. o senhor autoriza eles publicarem na internet com o senhor junto? Tá, muito bom, obrigado. Já deu, Vanessa, o número aí? Tá. Então, vamos começar pela Celone. Um do online e um daqui. O número não vai. Diga o número, Celone. 8. Quando der, tu avisa. oi, eu Eu dizer que vou ganhar. Então tá, Celone, tá, Eu pensei no 8. tá comigo à tua disposição. Tá, eu vou daqui a pouquinho. É, o livro dos médiuns, letras grandes. Ah, que bom. Eu já estou com esse óculos que precisa de umas letrinhas maiores. Outra vez não coloque assim no primeiro, senão ela deixou só a expectativa. Eu pensei, vou dizer 10, 8. Botar ela jogar na Mega Sena. Eu não acertaria, eu ia jogar no 7. Eu ia ser no 8. Mas então tá. Vou parar a gravação aqui. Obrigada. Até daqui a pouco.